Miguel não sabia como reagir. O barulho da campainha soou novamente, insistente, como um chamado desconfortável que pairava no ar. Ele olhou para Rodrigo, depois para Marta e seu pai. Um misto de receio e expectativa dominava a sala. A cada segundo que passava, a tensão aumentava, o clima se tornava mais denso. Você não está pensando em abrir essa porta, está? Marta perguntou, a voz quase suplicante. Miguel sentiu o olhar dela fixado em suas costas, quase como se estivesse tentando evitar o inevitável. Eu preciso saber quem é, Miguel respondeu, sua própria voz soando estranhamente firme diante do caos emocional que o cercava. Ele se aproximou da porta, o coração batendo acelerado. O que mais poderia acontecer? O que mais poderia ser revelado além do que já estava ali exposto? Com a mão trêmula, ele girou a maçaneta e, com um impulso, abriu a porta. No limiar, estava uma mulher bem vestida, os cabelos brilhantes e um ar de sofisticação que a tornava quase inatingível. Seus olhos eram claros e frios, como se conhecesse todos os segredos do mundo. Ao vê-lo, ela esboçou um sorriso que não chegava a ser acolhedor. Oi, Miguel. Desculpe interromper, disse ela, com um tom suave, mas sério. Eu sou Camila, amiga do Rodrigo. Precisamos conversar. E é urgente. Miguel não conseguiu evitar de olhar para Rodrigo, que estava paralisado, a expressão de desespero misturada com incredulidade. Camila? O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, quase um murmúrio. Camila olhou para Miguel novamente, sua presença parecia exigir atenção. Isso é sobre o que a Marta começou a revelar. Há coisas que você precisa entender, e mais segredos que envolvem a sua vida e a do Rodrigo. A maneira como ela falou fez com que o estômago de Miguel se revirasse. Mais segredos? Miguel quase gritou, a frustração e a confusão transbordando. Eu não consigo mais processar isso. Por que tudo está tão complicado? Porque a verdade é muito mais complexa do que imaginamos, ela respondeu, com uma calma perturbadora. Rodrigo se envolveu em uma situação muito perigosa para proteger você. E isso está prestes a nos alcançar. Para proteger? De que você está falando? Miguel exclamou, sem acreditar naquelas palavras. Seus olhos se fixaram em Rodrigo, que parecia à beira de entrar em colapso, a cor do rosto esvaindo-se. Eu não queria que você tivesse que saber disso assim, Rodrigo sussurrou, quase desolado. Mas ela está certa. Tem algo maior por trás de tudo, e eu não pude evitar. O pai de Miguel, que até então ficará em silêncio, interveio com um olhar de determinação. O que está acontecendo aqui? Eu quero respostas agora. Camila respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar algo que poderia mudar vidas. Existem pessoas perigosas, Miguel. A família do Rodrigo não é apenas complicada. Eles estão envolvidos em crimes que podem colocar sua vida em risco. É por isso que Rodrigo não pode se aproximar de você. Aquilo atingiu Miguel como um golpe. Seu corpo tremia. Ele olhou para Rodrigo, a expressão cheia de dor e compreensão. Você sabia disso e me escondeu tudo isso, e você ainda queria que fossemos amigos? Rodrigo sentiu que havia traído Miguel ao mesmo tempo que tentava protegê-lo. Eu sou o que sou, Miguel, mas eu nunca quis te machucar. Eu juro. Estando ao seu lado, eu pensava que poderia te manter a salvo e agora o que vamos fazer? Miguel perguntou, a angústia se misturando com um brilho de determinação nos olhos. Ele sabia que era o ponto de virada. Um novo capítulo, uma nova verdade se descortinando, mas a insegurança ainda o cercava a ponto enquanto a conversa se tornava um turbilhão de emoções, a campainha tocou novamente. Um som sinistro que parecia prometer desgraça, ou talvez esperança, mas que certamente desencadearia mais revelações. Quem mais pode ser? Miguel perguntou, a expectativa correndo como eletricidade ao longo de sua espinha. A resposta a essa pergunta poderia selar o destino de todos ali. Miguel hesitou diante da porta, o coração palpitando como se quisesse saltar do peito. A atmosfera pesada o envolvia, e o senso de urgência era palpável. Ele trocou olhares nervosos com Marta, que parecia prestes a desmaiar de ansiedade, e com seu pai,
que exibia uma expressão de proteção que contrastava com a confusão que dominava o ambiente. Vamos, Miguel, Rodrigo disse, sua voz baixa, mas cheia de determinação. Temos que saber. Miguel respirou fundo, empurrando a porta lentamente. A luz da entrada iluminou o rosto da visitante, uma mulher alta com um olhar intenso, que emanava uma determinação que Miguel não podia ignorar. Olha, preciso que você me ouça, disse Camila, quebrando o silêncio. O que vou dizer pode mudar tudo. Continue, Miguel pediu, o temor e a curiosidade se entrelaçando dentro dele. Camila tomou um pequeno passo à frente, sua presença quase esmagadora. A família do Rodrigo está sendo ameaçada por pessoas muito mais poderosas. Ela fez uma pausa, seu olhar se fixando em Rodrigo. E você, Miguel, pode ser um alvo devido a isso. Por que eu? Miguel perguntou, o medo se infiltrando em sua voz. O que eu fiz para merecer isso? Ser amigo do Rodrigo já é suficiente, Camila respondeu, sua voz séria. Ele não pode se aproximar de você. É um risco que ele não pode correr. Rodrigo fechou os olhos por um momento, absorvendo tudo. Quando os abriu, havia uma mistura de dor e fé em seu olhar. Miguel, você precisa entender que eu não sabia como lidar com isso. Eu pensei que estivesse te protegendo. Um silêncio angustiante se arrastou entre eles. Miguel olhou para cima, os sentimentos tumultuados dentro dele se transformando em um só, uma tempestade de raiva e tristeza e ainda assim um lampejo de esperança. E agora? O que devemos fazer? Ele perguntou novamente, sua voz mais firme desta vez. Camila se endireitou, tomada por um novo fervor. Precisamos descobrir quem está por trás disso. As ameaças não são apenas palavras vazias. Eles estão se aproximando, e não podemos esperar mais. Precisamos de um plano, disse o pai de Miguel, um tom protetor na voz. Onde começamos? Camila olhou para Rodrigo e depois para Miguel, a intensidade de sua autoridade cobria a sala. Precisamos investigar a fundo. Tem pessoas envolvidas em um esquema que pode levar a um confronto direto. O tempo está se esgotando. Enquanto a conversa fervia em meio a planos e possíveis alianças, a campainha soou mais uma vez. Mas dessa vez, foi diferente. Miguel sentiu um arrepio na espinha ao imaginar quem poderia estar ali. Afinal, a cada badalada da campainha, o medo se manifestava na forma de uma nova revelação. E se for aquela pessoa que você mencionou? Rodrigo perguntou, a ansiedade clara na sua voz. Temos que nos preparar para tudo, Camila disse, autoritária. Miguel, agora se sentindo mais forte, passou pela porta novamente, onde o mundo lá fora parecia mudado, mais ameaçador e ao mesmo tempo mais cheio de possibilidades. Ele girou a maçaneta, respirou fundo, e abriu a porta. Do outro lado, a figura de um homem altos, com uma expressão fria e calculista, aguardava. Os olhos dele eram como gélidos dagas. Oi, Miguel. Ouvi que você estava à procura de respostas. Então vamos conversar, o homem disse com um sorriso que mal disfarçava o perigo iminente. Miguel sentiu o coração acelerar. O que aquela conversa traria para ele e Rodrigo? O que as próximas horas poderiam revelar? Ele podia sentir a tempestade se formando ao seu redor, e agora realmente era hora de enfrentar seus medos. Miguel olhou fixamente para o homem à sua frente, o estômago revirando de nervosismo. Ele não tinha ideia de quem era aquele homem, mas a aura de poder que o cercava era inegável. Sua postura, o jeito que os olhos penetrantes observavam, tudo indicava que ele estava acostumado a intimidar. Quem é você? Miguel perguntou, tentando transmitir uma confiança que não sentia. Meu nome é Alan, respondeu o homem, a voz suave, mas com um tom de ameaça sutil. E sou alguém que pode te ajudar ou te prejudicar, dependendo das suas decisões. Miguel engoliu em seco, um frio na espinha. O que ele sabia sobre eles? O que iria exigir em troca? Alan deu um passo à frente, e Miguel se pôs em guarda. Nós sabemos que você está envolvido com Rodrigo e com a situação da família dele. Esse jogo se estendeu muito além do que vocês imaginam. Estou aqui para te mostrar. Mostrar o quê? Interpelou Miguel,
a determinação começando a tomar lugar. Ele não ia se deixar amedrontar. Que os laços de amizade, os laços familiares, são uma fraqueza e uma força. Depende de quem os usa, Alan disse, seu olhar se intensificando. O que você está disposto a arriscar para proteger seu amigo? O coração de Miguel disparou. A resposta o assolou como um eco distante, reverberando em sua mente. Ele precisava de Rodrigo, mas seu amigo estava em perigo. Era uma mistura caótica entre a amizade e a percepção de que os sentimentos poderiam se tornar uma armadilha. Eu faria qualquer coisa por Rodrigo, Miguel respondeu, a voz mais firme agora, embora uma parte dele hesitasse diante da intensidade da situação. Mas não me venha com ameaças. Não é uma ameaça, é um fato, Alan rebateu, dando um leve sorriso. Este jogo não é só seu. Nós temos que mover algumas peças, e você pode ser o nosso peão ou a rainha. Miguel não conseguia discernir se aquilo era uma proposta ou uma manipulação. Ele olhou para Rodrigo, que ainda estava na sala, observando a interação com uma expressão angustiada. O tempo estava se esgotando e, apesar do medo que transbordava, Miguel sentia que não poderia recuar. E o que você quer em troca? Perguntou Miguel, tentando não demonstrar o tremor em sua voz. Alan inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando a inteireza da sua determinação. Informações. Celebrações em família e os segredos que estão escondidos por trás da fachada. O que você souber você me entrega, e eu protejo Rodrigo. Isso é um jogo perigoso, Miguel disse, sentindo os músculos da mandíbula se tensionarem. E se eu decidir não jogar? Isso não seria uma opção, Alan respondeu, e o peso da sua resposta fez a temperatura do ambiente cair. Você terá que lidar com as consequências de sua escolha. E eu posso garantir que essas consequências não são leves. Um silêncio pesado se instalou na sala, enquanto Miguel ponderava. Todas as opções pareciam obscuras e repletas de riscos. Ele finalmente olhou para Rodrigo, que o encarava com esperança e desespero ao mesmo tempo. Era uma escolha entre o que eram e o que poderiam se tornar. Então vamos jogar, Miguel disse, sua voz ressoando como um eco de determinação. Mas saiba que não será fácil. Facilidade não é o que procuramos, Alan respondeu, um brilho de satisfação nos olhos. O que precisamos é da verdade. Miguel respirava fundo, consciente de que tinha cruzado uma linha. Agora, ele não tinha mais como voltar atrás. Enquanto ele se preparava para se aprofundar nesse jogo distorcido de poder e lealdade, um novo pensamento se formou. E se a verdade que ele buscasse fosse mais devastadora do que esperava? As dúvidas começaram a se acumular quando aquelas palavras ecoaram pela sua mente. O que mais estaria à espreita no âmago desse confronto? A resposta poderia alterar não apenas o curso da vida de Rodrigo, mas a dele próprio. Ele estava prestes a descobrir que a linha entre amizade e traição era mais fina do que tinha imaginado. Miguel sentiu a tensão em seu corpo aumentar à medida que a conversa com Alan avançava. A atmosfera ao seu redor estava carregada, como se cada palavra trocada se tornasse uma faísca em meio a um barril de pólvora. Ele sabia que havia se comprometido a entrar em um jogo arriscado, onde a amizade e a lealdade estavam em jogo. Mas havia também um vislumbre de esperança de que, ao enfrentar a tempestade, pudesse encontrar a verdade e proteger quem amava. Qual é o primeiro passo? Miguel perguntou, buscando determinação em meio ao caos. Alan sorriu, o olhar gélido ainda emanando uma mistura de simpatia e poder. O primeiro passo é se infiltrar. Você precisa saber sobre a próxima reunião da sua família. Reuniões de negócios podem ser uma boa oportunidade para coletar informações cruciais. Você está disposto a ir? O coração de Miguel disparou. Olhou para Rodrigo, que agora exibia uma expressão entre confusa e preocupada. Era um risco, mas talvez a única maneira de proteger seu amigo e desvendar as ameaças ocultas. Sim, eu irei, respondeu Miguel, sua voz firme, determinada. Rodrigo interveio rapidamente. Miguel, não sei se isso é seguro. Você não precisa se arriscar assim. Eu não posso deixar você sozinho nessa, Rodrigo. Somos amigos, e eu faço o que for necessário, ele disse, sentindo que a amizade deles era mais forte do que qualquer ameaça. Alan olhou para os dois, parecendo satisfeito. Excelente.
Mas lembre-se, essa informação não virá de graça. O que você descobrir será a moeda de troca. Miguel assentiu. O jogo havia começado, e agora cada movimento contava. Com a ajuda de Camila, eles traçaram um plano. Ele se preparou para agir como uma infiltrada nas reuniões da família de Rodrigo, buscando as verdades que se escondiam nos sussurros. Os dias se passaram e Miguel se viu cada vez mais mergulhado nesse novo mundo. Quando chegou o dia da reunião, ele estava nervoso, mas determinado. A sala era luxuosa, com detalhes que refletiam o poder da família de Rodrigo. Ele sentiu um frio na barriga, mas a coragem pulsava em seu coração. Enquanto ouvia as conversas, Miguel anotava cada detalhe. Seus olhos rapidamente se fixaram em um nome que ecoava nos sussurros: Vitor. Um dos parceiros de negócios da família, envolvido em transações obscuras. Ele sabia que precisava descobrir mais sobre ele. Entre uma colherada de champanhe e um canapé oferecido, a tensão aumentava. Miguel conseguiu se aproximar de Vitor, ouvindo suas palavras em meio ao som abafado da festa. O homem tinha uma presença forte, e suas palavras revelavam uma ligação direta com o submundo em que Rodrigo estava cercado. A vida é uma escolha, Chico. E quem não escolher o lado certo, bem já viu como terminam as histórias, não viu? Vitor declarou, com um sorriso que não atingia os olhos. Miguel deu um passo para trás, sentindo o estômago embrulhar. O que estava prestes a descobrir? A tensão no ar era palpável. Ele começou a juntar as peças, absorvendo cada informação com a esperança de que isso pudesse finalmente proteger Rodrigo. Naquela noite, com informações valiosas em mãos, Miguel se encontrou com Rodrigo e Camila. Ele respirou fundo, lançando as revelações a eles. Vitor, ele está mais envolvido do que imaginávamos. Ele não é apenas um parceiro, mas uma peça-chave em tudo o que acontece. Os olhos de Rodrigo se arregalaram, e Miguel continuou. Essas ameaças não são apenas palavras, Rodrigo. Eles estão a poucos passos de nos alcançar. Precisamos agir rapidamente. Rodrigo, agora com um olhar decidido, respondeu: não podemos deixar isso acontecer. Vamos juntos. Com um plano em mente, eles enfrentaram o que estava por vir. Quase como se tudo se preparasse para um clímax. A amizade deles se solidificava, e o amor que começava a florescer entre Miguel e Rodrigo se tornava uma força inabalável. Miguel percebeu que, por trás de cada medo, havia um fio de esperança e coragem. Finalmente, o dia do confronto chegou. Miguel, Rodrigo e Camila juntaram-se com o pai de Miguel, que decidiram que a amizade deles deveria se transformar em força, sendo um escudo contra os perigos que se aproximavam. A reunião estava marcada para o dia seguinte. Seria hora de enfrentar Vitor e desvendar todos os segredos que ou estavam escondidos ou ameaçavam destruir o que eles haviam construído. Miguel sentia que, finalmente, estava tomando as rédeas da própria vida, e que nenhuma pressão agora o faria desistir de ser quem queria ser. Estamos prontos para isso, Miguel disse, enquanto olhava para Rodrigo. Havia uma luz nos olhos deles, um entendimento mútuo de que nada poderia parar o que estavam dispostos a fazer por amor e verdade. Na reunião, tudo se desenrolou como um filme, Miguel e Rodrigo de mãos dadas, enfrentando seus medos, desafiando os poderes que tentavam separá-los. Com a força da verdade, de suas experiências e do amor que crescia, eles estavam prestes a escrever um novo capítulo em suas vidas. E assim, Miguel entendeu que a arte, a amizade e o amor, combinados, podem ser as maiores armas contra qualquer tempestade. O futuro era incerto, mas ao lado de Rodrigo, continuaria cortando seu próprio caminho com coragem e autenticidade. E com isso, o eco da vida o chamava para mais aventuras, onde cada pincelada, cada emoção e cada escolha moldariam a história definitiva na tela de suas vidas, um mural vibrante da verdade. Você precisa se inscrever agora para acompanhar mais histórias como esta. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre este final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio.